Então, hoje nós vamos iniciar o conteúdo de termodinâmica química. A termodinâmica é um assunto que é interdisciplinar. Você vê termodinâmica na física e você vê termodinâmica na química quando o assunto são gases. Então, nesse momento, a físico-química realmente adentra na física, quando se fala em termodinâmica. Termo, como o nome já diz, tem a ver com temperatura, e dinâmica tem a ver com movimento. Então, nós vamos entender um pouco do que trata a termodinâmica química, certo? Então, bora lá. Antes de falar de termodinâmica, nós temos que falar de sistemas e temos que falar de fronteiras, tá? Sistemas e fronteiras. Um assunto que vocês veem em física também, principalmente relacionado a trabalho realizado. E nós temos 3 tipos de sistema. Nós temos sistema isolado, nós temos sistema fechado e nós temos sistema aberto, tá? O que é um sistema isolado? O que vocês podem me dizer sobre o sistema isolado? O sistema isolado fala que nem calor nem matéria podem ultrapassar esse sistema por conta desse isolamento. Tá? Não há troca de energia e também não há troca de matéria. Um exemplo que nós podemos dar é a garrafa térmica. Tá? Garrafa térmica onde não há troca de energia nem de matéria entre o meio externo e o meio interno. Nós temos o sistema fechado e nós temos o sistema aberto. Tá? No sistema fechado, há troca de energia com o ambiente, mas não trocam matéria. Por que não trocam matéria? Porque esse sistema está fechado. Mas por que troca calor, professor, se o sistema isolado não troca? Justamente por esse isolamento que há nesse sistema. Nesse sistema isolado, eu falei para vocês sobre a garrafa térmica. No sistema fechado, é uma garrafa comum. Digamos, uma garrafa congelada. Se eu trago ela para fora do congelador, ela não vai perder o líquido que está lá dentro, mas ela vai mudar a sua temperatura, porque vai estar em contato com o meio externo, que daqui a pouco eu vou dizer qual a nomenclatura correta para esse meio externo. Tá? Já o sistema aberto é aquele sistema onde há a troca de matéria e a troca de energia, nesse caso, energia em forma de calor. Vamos dar um exemplo aqui, o acetona. Se eu deixar o acetona aberto, as meninas, eu não sei se tem nenhuma menina aqui agora, mas as meninas iriam saber que se eu deixar o acetona aberto, como ele é mais volátil, ele iria evaporar totalmente. Ou seja, a matéria que estava dentro daquele recipiente foi para o lado de fora. Quando nós falamos em sistemas abertos e fechados, nós também temos as fronteiras, tá? Existe sistema isolado, sistema aberto, sistema fechado. Nós temos as fronteiras adiabáticas, nós temos as fronteiras diatérmicas e nós temos as fronteiras permeáveis. O que é a adiabática? A adiabática é que não permite a troca de calor entre o sistema e o meio, tá? Não permite essa troca de calor. A adiabática. Diatérmica permite a passagem de calor, mas não a de matéria, semelhantemente ao sistema fechado. E a permeável permite a passagem de calor e a passagem de matéria. Tá? Quando nós falamos em sistemas, é uma parte específica. Vamos dar como exemplo o quê? Eu estou derretendo uma manteiga numa frigideira. A manteiga, se eu botar um cubo de manteiga na frigideira, lá vai ser meu sistema. Tá? Lá vai ser meu sistema. O que está fora da frigideira, o ar, no caso, vai ser a vizinhança. E tudo que está compondo aquela vizinhança é o universo. Tá? Então, sistema é o que vai ser modificado, digamos assim, o que eu quero observar. A vizinhança é o que está envolto daquele meu sistema e o universo é tudo aquilo que está envolto daquela minha vizinhança. Nesse caso aqui, vamos pegar esse do meio. Se fosse esse do meio, não, vamos pegar esse que está aberto, sistema aberto.
O líquido que está aqui dentro é o meu sistema, é o que eu quero observar. E tudo que tem aqui em volta, no caso ele vai sair porque o sistema está aberto, vai ser a minha vizinhança. Se tivesse algo perto dele, seria as coisas em volta dele, seria o universo. Tá? Até aí, tudo bem? Alguma dúvida, algum Sim, tá dando questionamento? certo. Não, não tem dúvida não, pode continuar. Tá. Então, vamos lá. O que é a termodinâmica química? Ela estuda as transformações de energia, tá? Os tipos de transformação de energia, certo? Ela explica a relação entre temperatura, calor e trabalho envolvido nessa energia. A gente vai aprender que temperatura, calor e trabalho são algo específicos. Por exemplo, eu posso dizer que temperatura é a mesma coisa que calor? Não, temperatura não é a mesma coisa que calor. Calor, gente, vamos entender agora. Calor é uma energia em trânsito. Calor é uma energia em trânsito que flui de um corpo para outro, ou seja, que flui de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso é calor, é uma energia em movimento. Já a temperatura não. Temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas. Quanto maior for o grau de agitação das partículas, maior vai ser a temperatura. Quanto menor for o grau de agitação das partículas, menor vai ser a minha temperatura. E sendo assim, por conta dessa variação de temperatura, ela também vai explicar por que as reações químicas acontecem, levando a esse fator determinante. Aí está aqui o exemplo que eu dei para vocês. Se eu tiver, por exemplo, se eu estiver fritando um ovo, esse ovo vai ser o meu sistema, como eu estava falando de sistema, o envolto dele aqui vai ser a vizinhança, e tudo isso em volta vai ser o universo, tá? Vai ser o universo, ok? Propriedades. Existem dois tipos de propriedades, tá? Existe a propriedade extensiva. A propriedade extensiva vai depender, gente, do tamanho do meu sistema. Vai depender do tamanho do meu sistema, tá? E o que é que não vai variar? Massa, volume e o número de mols. Então, isso depende do meu sistema. A propriedade extensiva, massa, volume e número de mols, depende do tamanho do sistema. Tá? Se o sistema variar, a massa vai variar. Se o sistema aumentar o volume, a massa vai aumentar o volume. Ou seja, massa, volume e número de mols depende do tamanho do sistema. E é uma propriedade o quê? Extensiva. Já a pressão, temperatura, densidade, fração molar é uma propriedade intensiva. Ela independe do tamanho do meu sistema. Se o sistema aumentar de tamanho, a pressão vai ser a mesma. Se o sistema aumentar de tamanho, a temperatura vai ser a mesma. A fração molar vai ser a mesma, porque independe do tamanho do sistema. Tá? Vamos dar um exemplo. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um cubo de gelo. Tá aqui o cubo de gelo, beleza? Esse cubo de gelo tem uma temperatura de 0 graus Celsius. A densidade desse cubo de gelo é 0,9 gramas por centímetro cúbico. E o volume é 1 metro cúbico e a massa dele são 900 quilogramas. Tá? É um tamanho muito grande de cubo de gelo, mas tudo bem. Então vamos lá, 900 quilogramas. O que é que acontece aí? Eu vou tirar um pedaço desse gelo. Eu vou tirar um pedaço desse gelo, tá aqui o pedacinho menor dele. Tá? Vou pegar aqui uma seta. Tá aqui o gelo. Tirei o pedaço daqui e tá aqui esse pedaço menor. Tá? Esse pedaço menor de gelo, ele vai ter a mesma temperatura? Vai. Por que ele vai ter a mesma temperatura? Porque é uma propriedade extensiva. Vamos voltar bem aqui. É uma propriedade extensiva. Opa, não vai mudar isso. É uma propriedade intensiva, desculpa. Ele não vai mudar a temperatura porque é uma propriedade intensiva. A densidade vai mudar? Não.
a densidade também não vai mudar, porque é uma propriedade intensiva. Como nós vimos anteriormente, propriedades intensivas independem do tamanho do meu sistema. Então, se o sistema for diminuído até uma propriedade muito pequena, como ele já dá a temperatura no início, a temperatura, quando eu tirar esse pedaço, vai ter a mesma. A densidade de tirar esse pedaço vai ser a mesma. Agora, o volume. Agora sim, o volume, nesse caso, vai modificar. Ou seja, se o volume aqui era 1 metro cúbico, o volume, quando eu tirar o pedaço, vai ser bem menor que 1 metro cúbico. É tanto que eu coloquei bem aí. É tanto, deixa eu pegar aqui. É tanto que eu coloquei aí menor que 1 metro cúbico. E a massa? A massa também vai ser menor que 900 quilogramas. Tá? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque existem as propriedades intensivas e extensivas. Né? E nós já aprendemos que as propriedades... Opa, foi mal, gente. Vou botar aqui de novo. E nós aprendemos que as propriedades extensivas dependem do tamanho do sistema, ou seja, a massa vai modificar, o volume vai modificar, o número de mols vai modificar. E a intensiva, pressão não modifica, temperatura não modifica, densidade não modifica, fração molar não modifica. Tá bom? Aí eu dei aqui o exemplo para vocês das frações das propriedades, certo? Voltando aqui um pouquinho, passando. Existem 3 princípios que nós vamos estudar na termodinâmica, que é o primeiro princípio que diz que a energia do universo é constante, ou seja, nada pode ser destruído nem criado, apenas modificado, tá? O segundo tem a ver com a entropia do universo que tende ao máximo. Aí nós temos que lembrar da entropia. O que é a entropia? É o grau de desordem. O grau de desordem das partículas, principalmente dos gases. Quando a gente fala em entropia, nós lembramos muito dos gases, por conta dessa desordem entre as suas moléculas, entre as suas partículas. E o terceiro diz que a entropia dos cristalinos puros é igual a zero. Por quê? Quando nós falamos em entropia, nós lembramos de sistemas livres, sistemas como o gás, ou até mesmo a água, que tem as partículas podem estar se movimentando um pouco maior do que nas partículas cristalinas. Então, quando eu falo em entropia, eu lembro de gás, que ela tende a se expandir para se movimentar. Nos cristalinos, quanto menor for essa movimentação, mais sólido, digamos assim, será aquele objeto. E menos entropia terá aquele objeto, porque vai ter menos movimento das partículas. Tá bom? Então, vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente recapitular. Nós vimos, nossa aula de hoje é bem rápida, só para introduzir o conteúdo. Nós vimos alguns conceitos fundamentais, até porque eu não consigo estudar a termodinâmica sem saber de sistemas, sem saber de sistema aberto, sem saber de sistema fechado, sem saber dessas fronteiras, tá? Sistema fechado é aquele que não troca matéria, não troca nem matéria, nem energia para o meio. A gente pode chamar ele de adiabático também, que não há troca de calor, tá? Digamos que é um sistema adiabático. Vocês com certeza devem escutar essa frase na física, tá? No sistema isolado, não há troca de calor do meio interno, do ambiente interno, para o ambiente externo. É por isso que aquelas garrafas térmicas conseguem conservar muito bem a sua temperatura durante um período de tempo bem superior, caso esse líquido estivesse fora da garrafa térmica. Já o sistema fechado, nós vimos que ele não tem um revestimento de isolamento, não é isolado termicamente, tá? Então, ele vai trocar energia entre meio externo e meio interno, porque não há esse isolamento, porém, não vai trocar matéria, porque é um sistema fechado. E no sistema aberto, há a troca de energia e de matéria, porque o sistema está aberto, e há essa comunicação entre o sistema, que no caso desse exemplo aí, vai ser o líquido, com o meio externo, que no caso nós conhecemos como a vizinhança. Tá bom?
Aí eu dei o exemplo para vocês, antes de falar, antes de começar aqui esses tópicos, de revisar esses tópicos, sobre a panela com alguma coisa dentro. No caso, eu coloquei aqui o exemplo da panela com o ovo que está fritando. É um processo endotérmico e exotérmico, ou seja, a panela está absorvendo energia do fogo e passando para o ovo, sendo que o ovo dessa panela é o meu sistema, e o que está envolto da panela é a vizinhança. Mas a gente tem que ver que esse é o sistema aberto, então a vizinhança vai contribuir bastante. Tá? Então, o que é termodinâmica química? É isso. O movimento das partículas que vai influenciar em alguma ação e fazer com que alguma reação aconteça. Tá? Então, as transformações de energia, e isso envolve muito energia exotérmica e energia endotérmica, endotérmica absorção, exotérmica liberar, explica a relação entre temperatura, calor e trabalho. Trabalho é tudo aquilo que está sendo organizado ali, tudo aquilo que está sendo feito a partir do grau de agitação das partículas ou a partir da transferência dessa energia. Porque, como eu expliquei na aula, no início, anteriormente, calor e trabalho têm um conceito totalmente diferente. Como eu disse, calor é uma energia em trânsito que flui de um corpo para outro, sendo que um está com maior temperatura e outro está com menor temperatura. Por que um tem que estar com maior temperatura e outro precisa estar com menor temperatura? Porque se os dois estiverem à mesma temperatura, vão estar em equilíbrio. Equilíbrio químico, equilíbrio físico. Tá? Então, precisa, para haver calor, a transferência dele, óbvio, precisa um pouco estar com maior temperatura do que o outro. E temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas. Quanto maior for o grau de agitação das partículas, maior vai ser a temperatura. E quanto menor for o grau de agitação das partículas, menor vai ser a temperatura. Tá? Aqui nós vimos as propriedades extensivas e intensivas, onde as propriedades extensivas dependem do tamanho do meu sistema, tá? Depende do tamanho do meu sistema, ou seja, a massa, o volume e o número de mols vão depender do tamanho do sistema. E as que independem do tamanho do sistema. Se eu tenho um sistema grande e cortar ele à metade, a pressão no grande vai ser X. Se eu cortar a metade, vai ser o mesmo X, porque independe do tamanho do meu sistema. Essa propriedade intensiva, que é a pressão, a temperatura, a densidade e a fração molar. Tá?